Colocar para gravar. Então, boa noite. Hoje a gente vai falar, por que a gente vai falar dessa patologia aqui, né, dessa doença, que é a doença de Chagas. Porque nós falamos sobre o sistema circulatório, né, e daí nós falamos de um órgão de suma importância, sistema circulatório, né, que é o coração. E aí nós temos uma doença, né, na verdade, é uma patologia, né, que é a doença de Chagas. E o órgão-alvo dela, né, digamos assim, que é o coração. É um dos órgãos que é afetado. Né? Isso não quer dizer que seja só o coração, mas os maiores relatos, né, as clínicas, a maioria dos pacientes, né, começa a ter problemas cardiovasculares, né, quando adquire, né, essa doença, que é a doença de Chagas, e que a pessoa adquire, né, é infectada através do Trypanosoma cruzi, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, nós vamos falar hoje sobre a doença de Chagas. Então, o que é que vem ser a doença de Chagas? E por que a gente está falando dela? Que a gente sempre vai associar os sistemas a uma patologia, falar um pouco do diagnóstico, então a gente já vem fazendo isso. No sistema circulatório, achei importante falar da doença de Chagas, que vocês, que for principalmente trabalhar em PSFs, nesses programas de saúde à família, vão se deparar bastante com pacientes, né, que têm a doença de Chagas. Então, vem aí a importância de saber a respeito da mesma. Então, doença de Chagas. Deixa eu só ver se tem mais alguém que quer entrar. Que aí a gente... A Geira. Então, doença de Chagas. Doença de Chagas, também conhecida como mal de Chagas. Deixa eu colocar na tela maior, fica melhor para vocês, né? Então, vamos falar sobre a doença de Chagas, né? O vetor dessa doença, quem causa essa doença é o Trypanosoma cruzi, que é o vulgarmente chamado de barbeiro. Então, a doença de Chagas, também conhecida como mal de Chagas ou chaguismo, ou tripanossomíase americana, é uma infecção causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Então, vocês podem acabar se deparando em alguma literatura, não só como doença de Chagas, mas também chamando de chaguismo ou tripanossomíase americana. Por que tripanossomíase americana? Porque quem causa essa doença de Chagas, é o parasita chamado Trypanosoma cruzi. Gente, está chovendo e aqui faz um barulho. Tá dando para vocês ouvir direitinho? A forma mais... Sim, tá, eu estou ouvindo a sua voz e a chuva. E a chuva. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu passar vocês aqui para baixo, ficar melhor. A forma mais comum de contágio, né? Então, qual a forma mais comum do indivíduo ter a doença de Chagas? A forma mais comum de contágio é através do contato com as fezes de insetos, conhecido popularmente como barbeiro. Então, a maior forma mais comum de contato é as fezes do Trypanosoma cruzi, ou vulgarmente chamado de barbeiro, que se alimenta sugando o sangue humano e de animais. Então, como a gente vai contrair essa doença, né? O barbeiro vai estar, o Trypanosoma cruzi, infectado, né, que já picou outra pessoa e assim sucessivamente,
e vai defecar na pele do indivíduo. Né? Então, após ele defecar ali, geralmente a pessoa sente uma coceira, é como se fosse um processo alérgico. E através, né, dessa coceira, desse prurido, dessa irritação, ocorre a contaminação. A doença de Chagas também pode ser transmitida das seguintes formas. Mãe para bebê, no caso, chamado de congênita, que é quando a mãe, né, está gestante e pode passar para o filho. Transfusão de sangue e transplantes de órgãos. Tá? Então, por isso que quem tem a doença de Chagas, algum de vocês que enfermeiros, geralmente não. O banco de sangue é uma grande quantidade de funcionários, de técnicos, são enfermeiros. Né? Então, vocês possam ser que algum de vocês vão trabalhar em bancos de sangue. E lá vocês vão ter esse contato e vão saber que pessoas que têm a doença de Chagas, elas não podem fazer doação. Por quê? Porque a doença de Chagas, né, além das fezes aqui, a pessoa que é contaminada, ela não pode fazer doar sangue porque pode estar passando para outra pessoa. E transplante de órgãos. Então, pessoas que têm a doença de Chagas também não pode doar órgãos. Tá? Então, Débora, para você que acabou de entrar, o Antônio também já estava no início. Nós estamos falando da doença de Chagas, porque a gente falou do sistema circulatório, falamos do órgão principal, que é o coração, e eu sempre vou escolher uma patologia, um diagnóstico para a gente estar falando. E a gente vai estar falando hoje da doença de Chagas, que geralmente os pacientes, né, as pessoas acometidas com doença de Chagas, começam a ter problemas cardiovasculares, tá? Problemas de coração. Pode ser transmitida através das fezes, né, do parasita, que é a Trypanosoma cruz, nome científico, comumente chamado de barbeiro. Além disso, a doença de Chagas também pode ser transmitida, né, de mãe para o bebê, que é a forma congênita, transfusão de sangue, transplante de órgãos. Boa noite, professora. Boa noite. Aqui tá uma chuvona, não tô nem escutando direito, hein? Nossa, é porque aqui também tá. Por isso que tá ruim para você também. Aqui faz muito barulho por causa da cobertura aqui. Aham. Nossa, tô escutando bem pouquinho. Mas eu vou tentar falar mais alto possível. Mas assim, vai acabar que atrapalhando a gente. Então, os locais onde a doença ocorre, né? Onde ocorre mais o número de pessoas com doença de Chagas. A doença de Chagas desde o México até a América do Sul, onde estima-se que de 8 a 11 milhões de pessoas são infectadas por essa doença. O barbeiro, né, o transmissor, o agente etiológico, como a gente fala, que é o Trypanosoma cruzi, vulgarmente chamado de barbeiro, prolifera em casas de condições precárias, com paredes de barro ou de teto de colmo, de modo que pessoas das áreas rurais são as que têm maiores riscos de contrair as doenças de Chagas. Então, são aquelas casas de palha, né? Que tem aquelas casas que antigamente tinha muito, hoje a gente ainda vê, né? Principalmente no Nordeste. Aquelas casas que são feitas de barro. Eita lá, tá trovejando. Oi? Lá no Pará dava muito essas doenças, professora. Isso. E na beira do rio, assim. E aí as casas, elas são feitas, né, daquelas de barro, como a gente fala, com aquelas madeiras. E aí é onde tem bastante Trypanosoma cruzi. Tá? Então, nas áreas rurais são os locais onde as pessoas podem estar acabando se tendo, né, o contato pelo barbeiro, a picada dele,
e acabar se contaminando. Então, são os locais onde a doença ocorre. Sintomas e progressão da doença. A doença de Chagas, ela tem uma fase aguda e outra crônica, né? Então, ela tem aquela fase que ela é mais... O paciente não tem tantos sintomas, a maioria das vezes pode ser até assintomático, e tem a fase crônica, né? Onde aparecem os sintomas, as condições vão se agravando do paciente, que é chamada de crônica. Se não for tratada, a infecção pode durar a vida toda. Então, vocês vão ter muito contato com o paciente e eles vão relatar, né? Geralmente, vocês vão ver aqueles pacientes com edema, né? Aquele abdômen bem alterado. Se for fazer uma tomografia, vai ver o volume, a maioria deles do coração, né? Aumentado. Então, muitos deles vão relatar. Eu tenho há 20 anos atrás, 20 anos atrás, fui diagnosticado, 30 anos. Então, tem pessoas que podem Chagas durar a vida toda. Aqui em Rio Verde, no Goiás, na verdade, pelo menos falando de diagnósticos laboratoriais, todos os dias a gente tem a imunofluorescência, né, solicitação de exames para Chagas, principalmente das cidades circunvizinhas. Então, com certeza, vocês vão ter contato com pessoas que têm a doença. A fase aguda da doença, né, que ela pode ter uma fase aguda e outra fase crônica. A fase aguda da doença de Chagas ocorre logo após a infecção. Pode durar de algumas semanas a meses. E parasitas podem ser encontrados na circulação sanguínea. Então, logo após ocorrer essa contaminação, né, do Trypanosoma cruzi, do barbeiro, defecar, né, na pele do indivíduo, logo após a infecção, ela pode durar de algumas semanas a meses. Né? Então, após você ser contaminado, aqui algumas semanas ou até meses, algumas pessoas com algumas semanas já começam com alguns sintomas. E outros vão durar meses aí para aparecer. Então, aqui ela pode ser ainda assintomática. E o parasita pode ser encontrado também na circulação sanguínea nessa fase aqui. Tá? Por isso que Professora, faz sorologia. Oi. essa é aquela mesma que fala que a pessoa diz que o coração fica grande? Isso. É porque ela começa... Nossa, eu conheci muita gente que morreu assim. Isso. Negócio de coração grande. A infecção pode ser moderada ou assintomática. Quando a gente fala qualquer patologia assintomática, é porque ela não tem sintomas. Então, a infecção ela pode ser moderada, ou seja, o paciente vai ter alguns sintomas, e sintomas leves, ou ele pode ser assintomático, ter Chagas e nem saber. Passar anos com a doença, e aí, como a Débora relatou, né, depois, de repente, pode vir a ter problemas cardíacos, começar a sentir principalmente falta de ar, cansaço. E aí vai o cardiologista, ele solicita tomografia, exames específicos, e aí acaba diagnosticando que o paciente tem Chagas. Mas ele passou uma boa fase assintomática, né? E daí que começou a aparecer os sintomas. Nessa fase moderada, né, nessa fase dessa infecção aqui, pode ocorrer febre ou inchaço ao redor do local da inoculação. Esse local da inoculação é onde o parasita entrou na pele ou na membrana mucosa, que é onde ele defecou, né, tipo ele defecou aqui no antebraço. Então, esse local onde o paciente, o indivíduo teve a reação à coceira, nessa membrana aqui, ela pode ocorrer o quê? Um inchaço, né, ao redor. Ela fica como se fosse um edema. Em raras ocasiões, a infecção aguda pode resultar em inflamação severa do músculo cardíaco, tá? Por isso que a gente está falando do sistema circulatório, e aí estamos relatando essa patologia. Então, em raras ocasiões,
A infecção aguda pode resultar em infecção severa do músculo cardíaco ou do cérebro e seu revestimento. Então, não só o coração, como o sistema nervoso também pode ser acometido. Seguindo a fase aguda, né, que ela tem um Crohn agudo e uma crônica. A gente está falando ainda da aguda. Seguindo a fase aguda, a maioria das pessoas infectadas entram numa forma da doença prolongada e assintomática, chamada de crônica intermediária, na qual poucas ou nenhum parasita é encontrado no sangue. Então, possa ser que o paciente faça uma imunofluorescência, né, um machado buqueiro, chamados exames para Chagas, nessa fase aqui de início. E aí pode dar negativo, tá? Porque ela é chamada de uma fase crônica intermediária. Então, ele está assintomático, ele tem a doença, mas ainda, né, essa infecção não foi o suficiente, esse paciente infectado não tem reações suficientes sorológicas para dar positivo. Aí vai começando os sintomas, né, mais agravantes, ou também o que é que pode acontecer? O médico vai fazer os questionamentos, né, aquela anamnese, onde você mora, como é a sua moradia, as condições, e daí ele vai chegando a um diagnóstico clínico, né, até ele também poder ter um diagnóstico laboratorial. Muitas pessoas podem permanecer assintomáticas pelo resto da vida e nunca desenvolver sintomas relacionados à doença de Chagas. Então, você pode ter e nem saber. Por isso que a maioria dos cardiologistas sempre pede o exame para Chagas, porque muitos podem ter e não sabem. Por ser o quê? Assintomáticos. Porém, estima-se que 30% das pessoas infectadas desenvolverão problemas médicos e debilitantes durante o curso da vida. Então, vamos dizer que 70% pode ser assintomático, ter e não saber pelos sintomas, né? Então, só fazendo o exame. E 30% desses infectados, eles vão ter algum problema de saúde, aí, sintomas, né? E algumas patologias associadas durante a vida dele. Complicações. O que é que o Trypanosoma cruzi causa a doença de Chagas? Quais as complicações que podem aparecer? Complicações da fase crônica da doença de Chagas, ela pode incluir. Então, por quê? Porque na aguda, a maioria assintomáticas são mais leves. Já nas crônicas, começam as complicações. Quais são elas? Anormalidades no ritmo cardíaco, que pode causar morte súbita. Então, eles podem ter uma arritmia, uma taquicardia tão severa, os batimentos acelerar tanto, que ele pode ter uma morte súbita. Tá? Coração dilatado, que não bombeia bem o sangue. Então, a função do coração é bombear, né? Por isso que tem os movimentos peristaltos dele, e ele faz todo esse bombeamento. Quando a pessoa tem um Chagas nessa fase crônica, ele já não consegue trabalhar, né, como deveria. Tá? Então, coração dilatado que não bombeia bem o sangue. Ele já não vai conseguir fazer esse bombeamento correto. Esôfago ou colo, por isso que quando fala doença, já fala. Muitas pessoas, né, por isso que eu coloquei aqui também, falar de Chagas, e a gente está falando de sistema digestório. Então, muitas pessoas, elas têm doença de Chagas no intestino. E aí tem pessoas que dizem, mas Chagas não só é no coração, o órgão que é afetado não é só o coração. Não. Outros órgãos podem ser afetados também. Então, esôfago ou colo dilatados, ocasionando dificuldade com a alimentação e passagem das fezes. Então, o intestino grosso pode ser acometido, esôfago pode ser acometido, no caso de
sistema digestório e do circulatório do coração. Então, são as complicações na fase crônica. Diagnóstico. Como o médico vai saber, né, que o paciente, aquele indivíduo, ele tem a doença de Chagas? O diagnóstico da doença de Chagas pode ser feito através da observação do parasita. Quem é esse parasita? Trypanosoma cruzi, vulgarmente chamado de barbeiro. Em exames microscópicos, já vamos usar o microscópio, de amostras de sangue. Né? Então, a gente vai colher sangue do paciente, é chamado sangue total, como vocês escolheram lá, né? Não vai centrifugar, nada. Vamos fazer uma lâmina, ou que é chamado um esfregaço, e vamos procurar, né, no microscópio a observação, ver se a gente encontra lá esse parasita. Porém, esse método de diagnóstico somente funciona bem durante a fase aguda da infecção. Mas só para vocês relembrarem aqui, segundo a fase aguda, a maioria das pessoas infectadas entrou numa forma da doença prolongada e assintomática, chamada de crônica intermediária, na qual poucos ou nenhum parasita é encontrado, tá? Mas é nessa fase aqui que a gente procura. O diagnóstico da doença crônica é feito... O diagnóstico da doença de Chagas crônica é feito após achados clínicos do paciente, assim como sua probabilidade de ter sido infectado. Aí aqui o médico vai fazer toda uma busca, né? Como a gente toda uma anamnésia dele. Solicitar os exames necessários, né? Além também de condições de moradia, como eu já falei, por onde passou, de qual região ele está vindo, e assim sucessivamente. Tratamento. Como é feito o tratamento da doença de Chagas? O tratamento para a doença de Chagas é recomendado para todas as pessoas diagnosticadas com infecção aguda. Então, se foi diagnosticado, se teve um diagnóstico laboratorial e clínico para a doença, ela tem que ser tratada. Sistema imunológico enfraquecido ou infecção congênita, que no caso da gestação. Então, nesses casos, né, o sistema imunológico debilitado, infecção congênita durante a gestação, de imediato tem que iniciar o tratamento. Outras pessoas com doenças crônicas, especialmente crianças, podem se beneficiar do tratamento. Quanto mais cedo foi diagnosticado, né, se foi crônica, os sintomas apareceram. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, né, principalmente casos de criança, mais benéfico, né, mais rápido vai ser o tratamento. Para problemas cardíacos ou gastrointestinais, né, porque aqui que a gente viu principalmente coração, e aqui esôfago, intestino delgado, cólon. Então, para esses dois casos decorrentes da doença de Chagas, o tratamento sintomático, né, porque teve esses relatos, foi sintomático, no qual procura-se aliviar os sintomas, pode ajudar. Né? Então, começou os sintomas, então já começa um tratamento para ir aliviando, principalmente desses gases intestinais, que começam com muita cólica, né, intestinal, dificuldades para defecar e assim por diante. Os pacientes devem consultar primeiramente um clínico geral. Alguns pacientes podem ser encaminhados a um especialista, como cardiologista, né, por isso que eu falei que os cardiologistas hoje, principalmente aqui em Goiás, aqui em Rio Verde, a gente tem muita solicitação dos cardiologistas. Gastroenterologista, porque é gastro, né, o intestino, né, grosso, que é bem afetado. Então, no caso do sistema digestório, o gastro que vai estar solicitando, ou especialista em doenças infecciosas. Então, vai depender muito da clínica,
da amnésia que o médico vai fazer para esse paciente. E geralmente os cardiologistas pedem, porque os relatos da maioria das pessoas que vão para os cardiologistas são, apneia, dores torácicas, taquicardias, arritmias e assim por diante. Então, geralmente, o cardiologista pede o exame para Chagas também. Aí aqui nós temos uma imagem do danadinho, que é o Trypanosoma cruzi, ou seja, ele é o vetor, ele é quem causa, principalmente a fêmea. Então, ela vai carregar, aqui nós temos a imagem, aqui é uma pele, tá? Um tecido, tá vendo os pelozinhos? Então, aqui, ela chega, fica aqui, pousa aqui, defeca, a pessoa passa algum tempinho, começa a ter uma irritação, tá vendo que aqui tá uma área mais escura? Como aqui embaixo, começa a ter uma irritação, principalmente um prurido, que é coceira. Essa área aqui da inoculação onde ocorreu, onde o tripanossoma, o barbeiro, defecou, ela começa a ter um inchaço, um edema, e aí ocorre a contaminação. Prevenção. O que devemos fazer? O que as pessoas, principalmente, moram nas áreas como a Débora, deu um exemplo aí no Pará, no Nordeste, que ainda a gente vê muito essas casas, dessas condições precárias, ainda existem algumas casas assim. Então, prevenção. Em áreas endêmicas da doença de Chagas, as melhorias de condições de habitação, então as áreas que elas são endêmicas, que tem bastante casos, o que precisam ser feitos? Investigar as melhorias de condições de habitação. Como estão morando esses habitantes? Se for essas casas ainda, de barro, de taipa, como a gente fala, melhorar essas condições. Mudar de habitação, de local. Então, isso aqui vai do município, do estado, do governo geral. E o uso de inseticidas para eliminar o barbeiro tem diminuído significativamente a proliferação da infecção. Por isso, que as endemias do município, elas que são as responsáveis, a área responsável do município para estar fazendo esses acompanhamentos nesses locais, nessas áreas que tem relatos de pessoas com Chagas, para ver as condições de habitação e também está passando as inseticidas, aqueles carros chamados de nascer, para estar eliminando. Isso vai ajudar bastante, é uma prevenção. Outros instrumentos importantes no controle e prevenção da doença de Chagas é a seleção do sangue doado para prevenir a infecção através da transfusão. Lembra que a gente viu lá no início que pode ser congênita a contaminação? Transfusão de sangue e de óvulos. Então, o que é que faz? Uma triagem. Quando chega no banco de sangue, além das DST, também uma prevenção é a sorologia para Chagas, imunofluorescência, Machado. Por quê? Porque se essa pessoa tiver Chagas, ela já não vai poder doar. Então, ocorre a triagem. Isso vai diminuir bastante também essa transmissão. Também ajudam no controle da doença de Chagas a detecção precoce e tratamento de novos casos, incluindo casos de transmissão congênita. Então, no caso da mãe, Profi, durante a gestação, já inicia o tratamento. Isso já vai diminuir, já vai quebrar a cadeia de transmissão, o período de transmissibilidade. O que é um período de transmissibilidade para qualquer patologia, para qualquer doença? É aquele período que a pessoa ainda está transmitindo. Por isso que as pessoas assintomáticas acabam causando danos maiores do que as sintomáticas. Porque é igual o Covid, a gente pode estar dando um exemplo. Você está sem sintomas, mas você pode estar com o SARS-CoV. E aí você vai tendo contato com as pessoas e transmitindo. Enquanto você não for diagnosticado, entrar em tratamento e ser curado,
você vai estar transmitindo. Então, no caso aqui da doença de Chagas, né, os pacientes, a prevenção, se for diagnosticado somente na fase aqui, na congênita, durante a gestação, já inicia o tratamento, né, já vai impedir para o bebê, né, já vai, e assim por diante. Então, é como se quebrasse essa cadeia de transmissão. Por isso que as doenças, as patologias que elas são no período assintomático, acabam, né, ocorrendo casos bem maiores do que em pessoas que são sintomáticas. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, de uma casa chamada de taipa, né, de barro, né, e ela se desvia muito, né, ainda se vê também. E aí o que que eles fazem? Ficam escondidinhos aqui embaixo dessas madeirinhas, tá vendo? E o que que eles gostam bastante? Do escuro, o barbeiro. Como se ele se escondesse aqui, e quanto mais escuro, melhor. Então, uma das formas de prevenção também é o quê? Colocar telas, principalmente nas áreas endêmicas, onde tem muitos casos, né? Nas janelas, portas, que dá para colocar naquelas portas. Você coloca uma proteção. Deixar sempre a casa, as janelas, portas abertas, eu falo nas pessoas que moram em áreas endêmicas. Bater inseticidas, tá? Então, isso vai ajudar. Durante o dia, é como se eles saíssem aqui, estivesse aqui em vaso, durante o dia eles se escondem, ficam ali quietinho. À noite, eles começam mais a agir, porque eles gostam muito do escuro. Por isso que as endemias, quando passam, né, o pessoal de endemias nessas áreas, o que eles orientam bastante? Orientam, né, a estar abrindo portas, janelas durante o dia, né, bater inseticidas e ter um cuidado maior, principalmente na hora que for dormir. Tá? Eu lembro que minha mãe relata que minha mãe tem 69 anos. E já morou nessas casas aqui. E ela disse que tinha, provavelmente algum de vocês conhece, os candeeiros. Sabe o que é candeeiros, né? E aí ela disse que lembra da minha avó, ela deitada, né, já criança, ela e as irmãs, e aí minha avó vinha com os candeeiros, né, matando eles, que tinha muito, né, nas casas naquela época. E ela disse que lembra. Né? Tanto que nessa região onde a gente morava, no Nordeste, tinha muitos casos. Tem muitas pessoas, somente relatos, já tive contato com pacientes, tá? De ter chagas no intestino. Tá? Então, assim, a gente ainda vê muito hoje em todos os estados. Estou falando do Nordeste dando um exemplo, que é onde vê mais, né? Mas aqui a gente tem muitos relatos ainda de casos, provavelmente de áreas endêmicas. E ainda se vê muitas condições precárias. A gente acha que não existe mais isso aqui, né? Mas pelo mundo aí a gente se depara muito ainda com essas casos, e muitos casos de chagas.